Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa tarde. A paz de Jesus. Como o Rogério perguntou antes, eu pergunto de novo. Quem é a família aqui? Levanta a mão. Não, mas nós vamos fazer diferente agora. A família é um espaço e um lugar onde a gente é feliz, não é verdade? Então, quando nós estamos felizes, nós falamos com alegria. Então, vamos fazer assim. Levantando a mão com muita alegria. Quem é família aqui? Diga eu. Amém, isso mesmo. Nós vamos iniciar essa parte da tarde com muita alegria. Muita alegria por quê? Vamos falar em família. E a família é um lugar de muita alegria. E hoje, nessa tarde, o Senhor nos convida a falar sobre a palavra fonte de bênção para a família. Eu convido você a encher já o teu coração de alegria, porque nessa tarde a promessa do Senhor, Ele vai falar muito forte nos nossos corações, não é verdade, amor? Amém. Boa tarde. Que a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Nós somos casados há 28 anos, que completará agora dia 18 de dezembro de 2010, às 20h05. Os 5 minutos é o atraso que ela teve. Confirmo. Perdoável, não é? Foi tão perdoado que há 28 anos perdura esta bela, esta linda aliança. Que pela graça do Deus Todo-Poderoso, naquele dia, selava conosco um verdadeiro pacto de amor, do qual foi fluindo as bênçãos das promessas daquela palavra proclamada naquele altar, do qual nos deu frutos maravilhosos, não é verdade, amor? Verdade, nós temos 2 filhos, a Caroline. Ixi, olha, vocês chorar. Não se preocupem se durante a pregação vocês nos verem chorando, hein? Porque quando a gente fala de família e lembra dos nossos, o nosso coração se alegra, mas também chora, né? Nós temos a Caroline com 25 anos, que casa agora em setembro, e temos o Vitor Hugo com 22 anos. Participamos da Renovação Carismática Católica há quase 20 anos, onde o Senhor veio de um resgate lindo e renovou toda a nossa vida de família. Foi assim que o Senhor nos chamou. E nesse tempo, nós estamos sempre e cada vez mais querendo fazer a vontade do Senhor, ouvindo o chamado dEle para a nossa vida. Somos paroquianos em Cascavel, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Catedral, onde eu sou coordenadora do grupo de oração, indo já para o 4º ano de coordenação do grupo. Por um longo tempo, nós coordenamos também a Arquidiocese de Cascavel, a Renovação Carismática Católica. Tivemos uma experiência também no Conselho Estadual durante um longo tempo. E pela graça de Deus, pelo amor que sempre tivemos, eu e a Marli, pela família, pelos casais, pelos jovens, pelas crianças, o Senhor nos concedeu a graça desse chamado, para colocarmos a serviço do Senhor, neste movimento que nos resgatou, salvou o nosso casamento, a levarmos nos estados, nas dioceses, essa experiência maravilhosa, de viver como a Marli iniciava dizendo, a alegria de ser família. E porque somos família, eu convido antes de iniciarmos a palavra, a pregação em si, que você pudesse ficar em pé um minuto conosco, e que você pudesse neste momento, irmão, irmã, fazer memória em seu coração, de quão grande e maravilhosa é
a nossa alegria de estarmos aqui. Você talvez aí, olhando aqui para nós, não consegue entender ou sentir o que estamos sentindo. Eu estou com o coração batendo e batendo muito forte. Porque uma palavra que vai fechar essa pregação, que vai ser o nosso testemunho, de um verdadeiro milagre de Deus pelo poder dessa palavra, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho como discípulos e missionários desta amada Igreja Católica, neste movimento. Por quê? Porque nós experimentamos, pela fidelidade no pouco, o amor de um Deus que cumpre a sua promessa. Lembro-me aqui, quantas vezes saímos para pregar encontro para famílias, onde chegavam numa cidade em 15 pessoas, né amor? Lembra? Ia o Ministério de Música, ia os pregadores, a intercessão, e chegava naquela cidade e tinha 5 casais, nós estávamos em 20. E ali a gente com amor pregava 3 dias para aqueles casais. E ali naquele retiro de 5 casais, nós experimentamos o poder da palavra, que fez daqueles casais lideranças em suas capelas, em suas paróquias, em suas dioceses. Isso nos alegra o coração, porque a Bíblia narra, e isto é muito claro: aquele que for fiel no pouco, o Senhor será fiel com ele no bastante. Por isso estarmos aqui é muito mais do que fazer uma pregação, irmão. É a realização de um sonho. É ver que Deus é muito mais do que a nossa pequena miséria, ou o nosso pensamento tão medíocre de acharmos que nós podemos alguma coisa. Mas sabermos que Deus pode muito, quando eu, Ayrton, quando você, João, José, Pedro, Paulo, diz: sim, Senhor, eis-me aqui. Por isso eu convido você a erguer sua mão agora e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui representando a minha família. Eis-me aqui, Senhor, como família carismática. Eis-me aqui, Senhor, como renovação carismática católica. Eis-me aqui, Senhor, como parte desse movimento que já no Brasil congrega mais de 20 milhões, com mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil grupos de oração. Eis-me aqui, erga sua voz e o seu louvor a Deus, irmão, e glorifique, porque o Senhor tem um projeto muito maior para a Igreja do Brasil. O Senhor tem um projeto maravilhoso para este movimento, e este movimento tem a missão de levar esta palavra até os confins da terra. Por isso Ele te convida agora a proclamá-lo como o verdadeiro Senhor da sua família. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz, ela é verdade. Podemos acreditar, o Senhor está conosco. Ele tem caminhado com a renovação, Ele tem caminhado com cada ministério, Ele tem suscitado profetas e profetisas, Ele tem feito maravilhas acontecer nos lares, aonde homens e mulheres que encontravam-se à beira da desgraça e do abismo, encontraram então a mão do Senhor, que os levantou, e hoje são profetas de Deus. Eis aqui, Senhor, o teu povo, que reúne aqui nesta cidade, nesse estado, para estar em presença tua, ó Deus, para proclamar a tua palavra como uma fonte que jorra, uma fonte poderosa, uma fonte que jamais secará, uma fonte que emanará dos corações, e esses corações, Senhor, então proclamarão a tua palavra, anunciarão a boa nova, e outros virão a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Urialabasiri me canta labalabasiri orialamanabadai. Urialabasiri bianji alabandalabai. Age Espírito Santo sobre nós nessa noite, nesta tarde. Age sobre nós, Espírito Santo. Age sobre cada servo e cada serva, cada ouvinte, cada um que nos assiste agora, Senhor. Adentre neste lar, Senhor, com a tua palavra poderosa, que entrou um dia em nossa casa e transformou o nosso jeito de viver, transformou o nosso casamento, transformou a nossa família. Transforma agora, Senhor, cada família que está na tua presença agora, Senhor. Louvado, Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se é para Jesus, está muito fraco. Se é para Jesus, pode ser melhor. Então diga aleluia, Senhor. Glória. Oh, renovação maravilhosa. Pode sentar-se.
A família é um dos tesouros mais importantes dos povos latino-americanos e caribenhos. E é o patrimônio da humanidade inteira. Em nossos países, parte importante da população está afetada por difíceis condições de vida que ameaçam diretamente a instituição familiar. Em nossa condição de discípulos e missionários de Jesus Cristo, somos chamados a trabalhar para que tal situação seja transformada e a família assuma seu ser e sua missão no âmbito da sociedade e da igreja. A família cristã está fundada no sacramento do matrimônio entre homem e uma mulher, sinal do amor de Deus pela humanidade e da entrega de Cristo por sua esposa, a igreja. A partir dessa aliança se manifestam a paternidade e a maternidade, a filiação e a fraternidade, e o compromisso dos dois por uma sociedade melhor. Cremos que a família é a imagem de Deus, que em seu mistério mais íntimo não é uma solidão, mas uma família. Na comunhão de amor das três pessoas divinas, nossas famílias têm sua origem, seu modelo perfeito, sua motivação mais bela e seu último destino. Visto que a família é o valor mais querido por nossos povos, cremos que se deve assumir a preocupação por ela como um dos eixos transversais de toda a ação evangelizadora da igreja. Documento de Aparecida, números 432, 433. Onde os bispos do Brasil, da América Latina e do Caribe se reúnem. E nessa partilha, eles chegam à compreensão da necessidade de nós, latinos, darmos a nossa contribuição para essa instituição que Deus não só institui, mas Ele mesmo faz parte dela. Este documento, quando lido e meditado, nesta parte onde os bispos nos levam a meditar sobre a família, nós ficamos apaixonados pela família. É difícil você fazer uma leitura daquilo que a igreja pensa e espera da família, e não tomar uma atitude, e ficar parado e calado. Eis porque a Renovação Carismática Católica, nesses tempos em que Deus nos chama a meditar a palavra, aprofundarmos na Escritura Sagrada, a buscarmos conhecer a razão e termos a consciência e a ciência de quão importante é para a sociedade a formação de filhos, jovens, adultos, que vão compor essa sociedade de um país tão abençoado, tão maravilhoso. E sem essa base sólida de Deus, pouco a pouco está sendo destruído. Destruído as suas coisas naturais, mas mais sério, destruído a sua essência, a família, onde vemos um desprezo total para com a palavra de Deus, onde homens que buscam o conhecimento apenas da ciência e esquecem que Deus é a principal causa da família existir. Então hoje, quando estamos vendo a realidade, eu conversava agora há pouco com o nosso presidente do Conselho Nacional, que nós não vencemos responder os números de pedidos que vêm pelo e-mail do Ministério para as Famílias, mesmo que ficássemos sentados no computador o dia todo, não conseguiríamos atender os pedidos dos problemas que chegam constantemente em relação à dificuldade de pais, filhos, esposo e esposa, afetados, atacados violentamente por tudo aquilo que o mundo tem jogado dentro de nossas casas. Se pegarmos as Escrituras Sagradas e fazermos uma caminhada dentro da Bíblia, nós vamos ver Deus prometendo a Abraão. O Senhor diz a Abraão: Abraão, deixa a tua família, tua casa, teu pai, vai para a terra que eu te mostrar.
vai, Abraão, porque eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, Abraão, eu te exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Fala para quem está do teu lado, você é uma fonte de bênção. Fala para ele, você é uma fonte de bênção. É a palavra de Deus, que desde o princípio promete essas bênçãos sobre a família daqueles que vivem a palavra, daqueles que aguardam no coração. Como o próprio Jesus vem dizer no Evangelho: aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Eu ainda lembro quantas vezes nós sentávamos ao redor da mesa, para juntos em família partilharmos a palavra. Palavra essa que não entendíamos a princípio, que papai e mamãe procuravam traduzi-las, mas que nós, na nossa limitação, apenas ouvíamos. Palavras essa que com certeza os ouvidos e o coraçãozinho de Jesus ouviu dos lábios da mãe imaculada Virgem Santíssima, quando ela partilhava com ele também a palavra. Quando Nossa Senhora, aos pés de Joaquim e de Ana, ouvia Joaquim partilhando com a mãe e com a filha a liturgia da palavra partilhada na igreja, quando no templo iria só os homens e as mulheres ficavam em casa. Então Joaquim ali partilhava com a sua família a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, que é de grupo de oração, que às vezes até coordenador de ministério, de grupo, de diocese. Você tem partilhado essa palavra com sua família? Pergunta para ele. Você tem partilhado essa palavra com sua família? Ela tem sido uma fonte aonde tem jorrado a bênção em nossas casas, de nós servos carismáticos, ou de você que nos assiste, seja de movimento qual for ou pastoral. A palavra tem sido esta fonte que não seca e mata a sede deste povo sedento? Ou temos bebido de fontes aonde a água que jorra é salobra? Será que temos abastecido o nosso coração com palavras ditas de fontes incertas e inseguras? Talvez, quem sabe, irmão, de águas contaminadas, aonde vai infeccionando, contaminando os órgãos, e de repente você vai ficando tão fraco, como diz Paulo aos Coríntios no capítulo 11, no versículo 23, aonde vamos nos contaminando e contaminando, e vamos morrendo, como diz Paulo. Alguns entre vós está fraco, muitos até doentes, porque come e bebe o corpo do Senhor sem distingui-lo. Será que nossas casas, nossas famílias têm compreendido o verdadeiro sentido de uma família eucarística? Quantas vezes nós vemos, né, Amor Vitor chegar e falar: mãe, olha, hoje eu não vou poder ir à missa, mãe. Como o coraçãozinho dele fica preocupado, porque ele sabe que naquele dia ele não pode ir à missa. Ele fica explicando para nós, mas no fundo é o coração dele que sabe que ele está sentindo falta. Porque São Mateus já diz, no capítulo 12 do seu Evangelho e do versículo 35, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Diga bem forte isso. Pode ser melhor. A boca só fala daquilo que está cheio o coração. E buscarmos o Senhor, buscarmos o alimento, é maneira de mantermos nossa família de pé. E essa palavra que é dita a Abraão, não para em Abraão, ela continua acompanhando a família do povo de Deus. No livro do Êxodo, nós vamos ver essa palavra novamente em ação. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz a ele: eu sou o Deus, Moisés, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E o Senhor conversa com Moisés, dizendo: Moisés, eu vi, Moisés, o sofrimento, a aflição do meu povo. Moisés, eu estou vendo o sofrimento e os clamores por causa dos seus opressores. Sim, Moisés, eu conheço os seus sofrimentos, Moisés. Agora eis, Moisés, que esses clamores chegaram até mim, e eu vi a opressão que lhes fizeram os egípcios.
vai, Moisés, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Irmão, irmã, há 19 anos atrás nós ouvimos esse apelo de Deus. Talvez não no Monte Horebe, talvez não de joelho numa terra seca, mas sim num salão paroquial, onde 500 pessoas estavam reunidas, onde eu com 30 anos de idade, um católico de fachada, um católico vascaíno, como digo, nada contra o Vasco, vascaíno porque sabemos que o uniforme do Vasco é preto com uma faixa branca, ou é branco com uma faixa preta. Durante 30 anos eu fui à igreja, e até ia de vez em quando, 1 minuto para começar, e 1 minuto para terminar, eu estava me retirando, para não me comprometer, porque na verdade, o meu catolicismo era um catolicismo de fachada, como muitas vezes vemos a nossa fé, a nossa religiosidade, aonde perguntamos para a pessoa que religião você é, e ele diz, o que ele diz? O que ele diz? Católico. Sou católico. Aí você pergunta, qual que é o nome da sua paróquia? Paróquia? O que é isso? Qual que é o nome do seu sacerdote? Amém, irmão? Se o chapéu serve, pode ir colocando na cabeça, não custa nada. Quantas vezes falamos de algo que não conhecemos, e eu era um desses, mas pela graça de Deus, pela fé da minha esposa, que tinha um coração de uma família religiosa, e que o amor com o qual ela entregou-se a mim, era um amor verdadeiro ao ponto dela querer que eu pudesse viver esta fé que ela também vivia. Então ela faz o convite mais belo e mais lindo da minha vida. Ela me convida para conhecê-los, para conhecer a Renovação Carismática Católica, esse movimento que salvou a nossa vida, a nossa família e o nosso casamento. Sentado naquele final de semana de novembro 14, 15 e 16 de 88, num salão apertado e calorento, onde não tinha ar-condicionado, onde no teclado tinha um músico com um tecladinho da Sânio que mal saía o som, não sabia se era um som ou era uma caixa de barata, mas para ajudar aquele cantor, todo mundo cantava de dó. E ali, o ignorante, o católico de fachada, que não sabia e não compreendia o verdadeiro sentido da sua religião, que mal conhecia, ou melhor, nada conhecia da palavra de Deus, começa a experimentar na boca daquele pregador, que mal sabia falar o português, que pouco sabia escrever naquele quadro negro, mas quando proclamava a palavra de Deus, o coração daquele homem que estava ali, com sede, com fome da palavra, começava a bater, e as lágrimas vinham aos olhos, e eu chorava, como uma criança sedenta do leite materno, ao ponto da minha esposa dizer, o que deu no cara agora? Ela ficava preocupada porque eu chorava o tempo todo, mas cada palavra que ele falava era nova, era novidade, era uma notícia muito maravilhosa, porque eu era ignorante, eu não conhecia as escrituras sagradas. Apesar de já ser gerente de banco, apesar de já ter cursos e técnicas de muitos meios para o trabalho da vida profissional humana, mas eu não conhecia o meu lado espiritual. E ali começa a nascer uma criança, começa Deus gerar uma criança no seu ventre maravilhoso, começa a dar o Espírito Santo, e eu começo a compreender então coisas que eu não compreendia, e no momento em que Ele nos leva a ficar em silêncio, e começa a proclamar o Evangelho de Lucas, exatamente na parábola da ovelha perdida, aí não teve escapatória, meu irmão, minha irmã, aí eu compreendi o que eu estava vivendo no adultério, na mentira, na falsidade, no engano, no apego, na ganância. Ali aquelas palavras foram para mim como um remédio que foi lavando o meu coração. E quero dizer uma coisa para você, o amor dói, porque doía cada espinho, cada garrancho, cada graveto que Jesus arrancava das minhas lãs felpudas, do orgulho e da soberba. E eu experimentava ali um Deus que eu não conhecia. O amor era apresentado
E quero dizer uma coisa para você. Não é errado. Eu fiquei apaixonado por um homem. Eu fiquei apaixonado por um homem. Eu fiquei. Ela sabe que ela é o meu maior amor. E quando pregamos para casais, nós fazemos uma pergunta assim: quem que é mais importante na sua casa? Por quem você daria vida? E a esposa rapidamente, sem pensar duas vezes, ergue as vozes, estufa o peito e diz: é meu filho. Eu digo para você, é a minha esposa, porque sem a minha esposa, eu não teria o Vitor, eu não teria a Carol, num casamento, num sacramento abençoado por Deus. Aleluia, irmão. Ela é mais importante, e eu sou mais importante. E ele é mais importante. Ele é mais importante. Com certeza. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Quando o casal chega a essa compreensão, irmão, eu digo para você, que venham as tempestades, que venha o vendaval, então esta casa não vai se abalar, essa casa não vai ruir a sua base, porque ela está fundamentada, não haverá inimigo, não haverá proposta, porque então os dois são um. Quem é casado, segura a mão dela, a mão dele aí, e quem não está com a esposa, fica babando de vontade. Se você está com ela, diga para ela agora: você é mais importante para mim do que tudo. Essa palavra, irmão, começou a adentrar em nossa família, em nossa casa. Se pegarmos mais uma vez o documento da Aparecida, que a Marli vai ver um outro parágrafo, que ela disse que nem precisava ler, mas eu creio que é necessário, para ver como que a renovação caminha de acordo com aquilo que a igreja pede. Ou melhor, o Espírito Santo é o mesmo que conduz a igreja clerical e a igreja laical. Dizia aqui o nosso presidente do Conselho Nacional, do Ministério, ou melhor, dos leigos, presidente do Conselho de Leigos do Brasil. Eu sou presidente do Conselho de Leigos da minha diocese, a pedido do meu bispo. Essa palavra que a igreja nos coloca, o Espírito Santo tem mostrado a renovação, é esse o caminho. Antes que o documento saísse, o Ministério para a Família já vivia essa realidade, porque o Espírito Santo é o mesmo. Olha o que Deus fala aqui, quando Ele diz que enviou para salvar o seu povo. Olha o que Ele fala para as crianças. Ela vai ler um pedacinho só. A infância, hoje em dia, deve ser destinatária a uma ação prioritária da igreja, da família e das instituições do Estado, tanto pelas possibilidades que oferece, como pela vulnerabilidade que se encontra exposta. As crianças são dom e sinal da presença de Deus em nosso mundo, por sua capacidade de aceitar com simplicidade a mensagem evangélica. Jesus as escolheu com especial ternura e apresentou a capacidade que elas têm para escolher o Evangelho como modelo para entrar no reino de Deus. Esta escolha que Deus faz pelas crianças, movido pelo Espírito Santo, a renovação tem dado prioridade ao ministério para as crianças. Temos visto nossos grupos de oração, onde as crianças têm vindo e experimentado a palavra, não onde tem homens e mulheres cuidando de crianças, mas evangelizando, levando um alimento verdadeiro, que eles saiam dali com o desejo agora de ver papai e mamãe com eles em casa, partilhando a palavra. É o ministério para as crianças, que hoje invade o Brasil. Na nossa paróquia, o grupinho nosso do ministério para as crianças na catedral, já se tornou um ministério para a igreja inteira. O padre chamou-nos e diz: o que vocês fazem é muito belo, eu quero que no domingo vocês tragam esse grupo, para que as famílias tragam as suas crianças, e a missa das 10 horas do domingo, as crianças ficam na sala evangelizando. Hoje passa de 60, 70 crianças para receber a palavra de Deus. Amém, irmão? É a moção do Espírito Santo que invade, e o movimento não para, o movimento vai além, e diz o documento da Aparecida: cuidai dos adolescentes e dos jovens. A renovação tem trabalhado arduamente no ministério jovem, para que o jovem possa viver esse chamado, esse profetismo, onde esse ministério jovem tem arrebentado paredes, fronteiras e levado o evangelho a todas as criaturas. Isto é a família. A renovação carismática católica tem uma missão muito grande, muito poderosa. Alguém me dizia hoje, quando me buscou no aeroporto, que o bispo, quando num evento aqui em BH, disse assim no microfone para quem quisesse ouvir:
Este movimento da renovação carismática católica, se não é o maior, é um dos maiores da igreja. Com mais fé, meu irmão. Não tenha vergonha de ser carismático, não. Nós somos esse povo e ninguém nos segura, porque o Espírito Santo é a nossa força. E a nossa família não está fora dessa promessa. Deus diz então para Moisés: Moisés fica meio sem jeito. Quando o Marcos nos convidou para o seu ministério, eu falei: o Marcos é um cara nota 10, mas uma coisa ele não tem, é discernimento. Nós realmente sabemos que Deus fala aos seus profetas, e aqueles que são constituídos em autoridade, o Espírito Santo fala neles, como fala a nossa igreja, e como fala também o nosso movimento pela obediência à sua igreja. Então Deus diz a Moisés: Moisés, eu sei que você não é de nada não, cara, eu sei que você é fraco, você até matou um lá para trás, você está meio traumatizado, você precisa ser liberto, mas olha, eu estarei contigo, eu vou com você, onde você for eu vou, Moisés, amém? Fala agora você então: Deus, vem comigo também, Deus, vem com a minha família. É isso que Deus quer, estar com as nossas famílias. E essa promessa, ela chega ao ponto de curar, para que nós possamos servir. Se nós pegarmos no livro do Êxodo, nós vamos ver no capítulo 15, 26, Deus dizendo: se vocês ouvirem a minha palavra, se fizerdes o que é reto aos meus olhos, e inclinardes os vossos ouvidos, se observarem todas as minhas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males que acabam o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Cura essa que nós temos que clamar e pedir, impondo nossas mãos sobre nossos filhos, sobre nossas esposas, nossos maridos, que estão escravos da enfermidade, que estão amarrados pelas contaminações hereditárias, heranças negativas que carregam, e proclamar sobre eles a libertação, porque a palavra de Deus é a palavra que é a fonte de bênção e promete essa cura e essa libertação. E é isso que o Ministério para a Família tem feito, levado também a cura dos corações, para que esses casais, essas famílias, adentrem ao rebanho de Jesus Cristo. E aumente esse redil. A promessa da palavra de Deus continua, e Deus suscita no coração do servo fiel Josué, para que Josué não deixe de acreditar no que ele aprendeu do seu mestre. E Deus diz: agora pois, temei o Senhor, servi-o com toda retidão e fidelidade, tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito. Deus está dizendo para nós, renovação, para nós família: não adorem a ídolos, não busquem a idolatria, não se apeguem aos falsos profetas e às falsas religiões. Olhai para mim, eu estou convosco, eu me ofereço a vós como alimento. Não tenhais medo se estáis passando dificuldade, mas eu estou aqui. Abandonai os deuses que serviram vossos pais, abandonai a idolatria, convertei-vos, vinde a mim, e eu farei de vós famílias abençoadas, para que essa bênção perpetue e os nossos filhos sejam herdeiros, não de tesouros de prata, mas sim do Espírito Santo, que é a força que fará eles vencerem as barreiras nas suas lutas. Nós sabemos o como é necessário transmitir essa verdade, e Josué levou ao pé da letra. Então ele diz: se vocês querem servir a outros deuses, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso, diga isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser melhor, com convicção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi essa a palavra e a decisão que nós tomamos, eu, Ayrton, Vitor e Caroline, num dos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando o Senhor falava através da palavra, e às vezes, porque a dificuldade era tanta, nós dizíamos: mas eu acho que não é comigo que Jesus está falando. Quantas vezes que o Senhor nos dava a palavra de conforto, de sabedoria, de promessa, de um futuro aonde nós poderíamos ver as graças
E às vezes o nosso coração ainda contrito, um coração sofrido, dizia: mas será, Senhor, será que é comigo que Jesus fala? Hoje eu percebo o quanto foi bondoso o Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ainda nessa semana, quando visitávamos uma família, eu peguei a palavra que há 15 anos atrás o Senhor dizia para nós. E o Senhor naquele momento falava ao meu coração: veja, Marli, era com você, era com a tua família que eu falava. Hoje eu faço você ver que eu coloquei aquilo que foi promessa minha na vida de vocês. Então a palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos enche de amor, ela nos dá força para que nós possamos superar as nossas dificuldades. A palavra, ela nos move a acreditar que nós podemos ter um mundo melhor. A palavra faz com que nós possamos acreditar que as nossas famílias não precisam sofrer do jeito que estão sofrendo. A palavra faz nós acreditarmos que tem um futuro melhor para os nossos filhos, que os nossos casamentos não precisam ser destruídos, mas nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos mostrado através da palavra. Sejamos nós, famílias, cada vez mais obedientes à palavra do Senhor, aos ensinamentos para os nossos filhos, ao nosso relacionamento esposo e esposa, como conduzir a nossa família. Está tudo aqui, está tudo aqui. E às vezes a gente fica preocupado querendo procurar respostas em lugares que nós não achamos. E quando achamos, não são as respostas corretas, não são os caminhos que o Senhor tem reservado para os filhos amados dele. Nós somos a família amada do Senhor. Eu convido você que está com a tua Bíblia na mão, pegue ela. Se está do teu lado, pegue ela agora. Segure a palavra e diga para você: eu aqui encontro aquilo que o Senhor tem reservado para minha família. Eu encontro aqui tudo aquilo que o Senhor tem de bênçãos e graças para minha família. Que sejamos nós, ao sairmos desse encontro, propagadores dessa boa nova. Nós já ouvimos quantas vezes isso em encontros. Quantas vezes nós já ouvimos falar da palavra. E às vezes, como somos lerdos, como somos esquecidos, e às vezes não colocamos em prática aquilo que o Senhor nos pede. Por isso que o Senhor vem hoje gritar aos nossos ouvidos que nós sejamos famílias que eduquem os filhos na palavra. Casais que ouçam a voz do Senhor através da palavra. Casais que talvez hoje estejam vivendo em dificuldade. Talvez nesse momento, quantas pessoas que nos ouvem agora, ou talvez nós que estamos aqui nesse encontro, quantas famílias que talvez estejam sofrendo, porque ainda não descobriram que é só colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede. Que nesse momento, o Senhor faça o nosso coração abrasar de alegria, porque mais uma vez Ele vem nos falar através da palavra. E esta palavra, irmãos, conduz as famílias ao longo de toda a história da humanidade. Nós adentramos então o momento em que a renovação, ouvindo pelo dom de ciências, o Senhor nos falando por profecias, que o Conselho Nacional foi guardando no coração, procurando discernir, e o Senhor nos leva a meditarmos o livro de Neemias. Você vê que a continuidade, a palavra não abandona o povo de Deus. E nós somos hoje, este povo, herdeiros desta palavra. Neemias, no capítulo 1, vamos ver, quando ela nos diz: lembrai-vos das palavras que deste ao vosso servo Moisés. Quando Neemias ora dizendo: Senhor, a tua palavra nos alertou e exortou, que se nós dispersássemos entre as nações, se nós nos separássemos, mas e mesmo assim nós reconhecêssemos o nosso erro e voltássemos a Ti,
se observássemos os seus mandamentos e praticássemos, mesmo que estivéssemos deportados às extremidades do céu, tu nos reuniria e nos faria retornar ao lugar que escolheste para estabelecer nele a morada do seu nome. Irmão, a Renovação Carismática Católica tem uma história. Nós temos 43 anos de marcha e caminhada e militância profética. Nós temos a história de homens e mulheres que deram a vida por esse ministério, por esse movimento. E o Senhor vem falar agora para a renovação em 2010. Basta que vocês voltem às práticas da oração, do jejum, da adoração. Basta isso. Eu mostrei para vocês a terra ao qual eu prometi aos vossos antepassados, pois vocês largaram trabalho, família, sonhos e projetos. Vocês largaram muitas vezes os vossos sonhos para sonhar o sonho de Deus. Então Deus diz para a renovação: eu mostrarei para vós que vós tenham um lugar reservado à vossa terra. E nós sabemos que em 2010 Deus cumpriu esta palavra, e nós pisamos em janeiro nessa terra, e lá gritamos e celebramos nossa casa, nossa bênção. Deus cumpre a palavra, permanece conosco, estamos no caminho certo. Neemias, esse homem simples, como qualquer simples servo, que nas capelas, nos recônditos, lá nos interiores, ou nas capitais, ou no Rio de Janeiro, quando estivemos lá no Congresso Estadual, saindo de carro, acompanhado por outros carros, com medo, porque já era 11 horas da noite, João Paulo dizia: vamos todos juntos para que nada aconteça. Medo de andar no meio do povo, onde vemos o mal destruindo essa bela coisa, linda e maravilhosa criação, que é os filhos de Deus. Ali nós vimos alguns dizendo assim: seu Ayrton, dona Marli, quando nós vamos em algum grupo de oração aqui nas favelas, nós temos que pedir permissão para entrar, porque senão nós não podemos evangelizar. Quem que é do Rio de Janeiro que está aqui? Levante a mão. Vamos aplaudir essa ousadia, essa coragem. Não só lá, mas como em muitos outros lugares, onde somos impedidos de pregar, mas nada nos pode impedir. Neemias ora, clama, jejua, e não precisa nem falar, o rei lhe concede o que precisa. Deus nos chama como família a orar, dobrar o joelho, jejuar. E como diz o Salmo 36, versículo 4, ponha as suas delícias no Senhor, e os desejos do seu coração Ele atenderá. Família carismática, oremos, clamemos, dobremos nosso joelho com lágrimas, mas acreditamos que os nossos, Deus não vai permitir que o demônio os tome de nós, porque a família que Deus nos constituiu e selou no seu altar. E para ir encerrando essa colocação, Isaías 45, no versículo 15, Deus disse para nós, e nós alegramos de ouvir isso de Deus, quando o Conselho Nacional ouvia esta palavra: verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa, o Deus de Israel, um Deus que salva. Palavra do Senhor. Graças a Pode Deus. aplaudir essa palavra, e pode dizer para o teu irmão: verdadeiramente um Deus está na sua casa. Diga para ele: Deus está na sua casa. Você não está só. Você que nos assiste agora, irmão, Deus está aí na sua casa, meu irmão. Deus está presente na sua família. Não temas. Nesse momento, que o Senhor vem encher o nosso coração de alegria. Eu gostaria que você ouvisse, através desse momento de testemunho e oração, o quanto a presença do Senhor é viva e presente em nossas casas, em nossas famílias, em todos os lugares aonde nós formos levar a palavra. Como nós iniciamos dizendo, estamos casados há 28 anos, e nesses 28 anos, tivemos sim as nossas dificuldades, fomos provados, sofremos, mas quando o Senhor falou tão forte no nosso coração naquele encontro,
aonde o Ayrton disse que chorava, e eu confirmo que ele chorava muito mesmo. Naquele dia, o Senhor iniciou uma obra nova na nossa vida. O Senhor nos tirou, reservou, como Ele disse tantas vezes, eu tiro vocês deste mundo. E o Senhor nos colocava num novo tempo, para mim, para o Ayrton, para o Vitor e para a Caroline. Nesse ano onde nós fizemos aquele encontro, nós estávamos passando por uma dificuldade financeira, mas muito grande. Mas eu gostaria de que você entendesse o tamanho deste grande. Quando você não tem mais o que colocar em penhora. Quando tudo que dentro da tua casa já não era mais teu. Era tudo penhorado. Os móveis, a casa, não tinha mais carro, não tinha mais nada. Foi esse o momento que o Senhor nos resgatou. Eu, para mim, tinha decidido que eu queria separação. Era essa a minha decisão humana. Quando eu lembro que um casal que nós procurávamos disse para o Ayrton, esperem um pouco. Escutem primeiro o que Deus tem para vocês. E eu, como ele disse, já era uma pessoa que participava na igreja. Venho de uma família que sempre teve o costume da oração, sempre teve aqueles momentos de oração. Nunca fizemos uma refeição na casa sem a oração. Tenho uma mãe abençoada, um pai que faleceu muito cedo por causa da bebida. Tive muito pouco ele comigo, mas tenho um amor muito grande por ele. Porque hoje eu entendo o quanto que ele sofreu. Mas a mãe carregou a família ali, unida na oração. Uma mãe orante, que todas as vezes que eu lembro dela com o terço na mão. E hoje, eu fico pensando nos meus momentos de oração e pedindo para o Senhor que me dê a sabedoria que a minha avó tem com 92 anos e a sabedoria da minha mãe. E eu sei que o Senhor vai me conceder essa graça, porque ela conseguiu segurar a nossa família de 7 irmãos, todos num caminho reto. Mas quando o sofrimento bateu à minha porta, quando já casada, eu fiquei fraca. Eu fiquei fraca e decidi então que eu não queria mais viver com ele. Nós já tínhamos os 2 filhos. E naquele encontro que nós fomos para ouvir a vontade do Senhor, Ele falou muito forte no nosso coração, que Ele tinha um plano para nós. Ele tinha um plano que era diferente do meu. E ali nós começamos a ouvir e ouvir, e cada vez mais adentrar a essa graça de Deus. Cada vez mais nos aprofundarmos na palavra. Nos momentos mais difíceis, nós não decidimos nada a não ser orando e pedindo para o Senhor: o que tu queres, Senhor? Por onde nós iremos, Senhor? Começamos a participar da igreja de uma maneira mais fervorosa, nos grupos de oração, ouvindo o Senhor. E o Senhor foi nos abrasando o coração, abrasando o coração. Logo depois o Ayrton já começou a participar mais na renovação carismática católica. Nunca nem foi coordenador de grupo de oração e foi coordenador diocesano da diocese. E ali nós começamos o nosso trabalho. E nesse momento, nós já trabalhando na igreja, fazendo os nossos trabalhos, aconselhamento com as famílias e vivendo dentro de casa uma dificuldade financeira além às vezes da nossa força. Mas fomos carregados pelo Senhor. E esse testemunho eu só quero centrar ele num dia. Quando nós tínhamos naquele dia um encontro na nossa diocese, que viria 2 rapazes conduzir um encontro de formação para intercessores numa das nossas paróquias. O Ayrton já estava como coordenador diocesano,
nós íamos num hospital perto da nossa casa, mais ou menos umas 2 quadras, para poder fazer as ligações para os grupos de oração, porque a gente não tinha telefone, não tinha mais carro. E ali, naquele orelhão do Hospital Policlínica, muitas e muitas vezes nós tivemos a graça de presenciar o que o Senhor fazia na nossa vida e também na vida daqueles que o Senhor colocava no nosso caminho. Naquele final de semana, nesse retiro de formação que nós iríamos ter, eu saí de casa muito cedo para trabalhar numa sala de costura, numa pequena sala de costura que a minha mãe tem até hoje, que sustentou toda a nossa família. O Ayrton estava sem trabalho há mais ou menos uns 6, 7 meses. Porque a empresa que nós tínhamos foi à falência total. Perdemos tudo que tínhamos, ficou empenhorado. E era muito grande o valor da dívida, era impagável. Então nós começamos a experimentar somente a graça de Deus. E naquele dia, quando eu saí de casa para ir para o trabalho, eu verifiquei que a nossa geladeira estava totalmente desprovida para nós e para também se viesse visita. Então você imagina só, né? Quando eu dei aquela olhada, eu falei, meu Senhor, eu falei, hoje vai ser complicado. Mas eu saí de casa, dá mais ou menos umas 20 quadras até a casa da minha mãe, e eu saí rezando o terço. Eu fazia esse caminho 4 vezes por dia. Ia de manhã, voltava para o almoço, voltava à tarde e no final da noite também. Rezando e pedindo para que Nossa Senhora pudesse ir abrindo os caminhos para nós. Quando eu voltei no final do dia, eu passei por uma senhora que vende pastéis e comprei um cento de pastéisinhos, aqueles pastéis de vento, como a gente diz lá no Paraná, para que eu pudesse fritar aqueles pastéis e servir para aquelas pessoas que estariam em casa quando nós chegássemos. Mas também durante a oração, eu dizia assim para o Senhor, Senhor, eu te peço hoje que faça acontecer um milagre na nossa vida. Faça, Senhor, hoje uma transformação por completo em nossa família. E pedia, sempre tive isso, pedi sempre a intercessão de Nossa Senhora, para que ela nos dê sempre um semblante de paz. Por mais que estejam difíceis as coisas, peçamos sempre isso para Nossa Senhora, que ela transforme o nosso semblante, mesmo que que a gente esteja em sofrimento. Peçamos sempre para que Nossa Senhora nos dê esse semblante. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu abri a porta de casa e um dos meninos que estavam lá para conduzir esse encontro disse assim para mim, você deve ser a Marli. Daí eu falei, sim, sou eu. Ele falou assim, eu logo imaginei, porque bem que os teus filhos falaram, você é uma mulher muito alegre, você tem um rosto com tanta paz. Eu falei, começa aí já o milagre, Nossa Senhora já me concedeu a graça de que as pessoas vissem no meu olhar um olhar de paz. Entrei e comecei a fritar aqueles salgados, e de repente eu escuto alguém bater no portão. E quando, na maioria das vezes, a pessoa que batia no nosso portão era oficial de justiça, eu pensei comigo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer hoje? Eu lembro que eu desliguei o fogão e fui até o portão e a pessoa disse assim para mim, é aqui que mora o Ayrton? Eu falei, poxa vida, podia até dizer que não, né? Demoraria uns dias para ele voltar novamente aqui. Nunca vi nem mais baixo, nem mais gordo, nem mais careca. Mas o Senhor colocava no meu coração que foi diante dele um dia que eu falei, na alegria e na tristeza. E aquele dia eu disse, sim, é aqui sim a casa do Ayrton, mas ele não está. Aquele rapaz disse assim para mim, Marli, nós viemos fazer um encontro. Eu falei, glória a Deus, que bom, irmão, que você veio fazer o encontro. Nunca fiquei tão feliz em saber que alguém veio fazer o encontro. Porque daí eu percebi que não era ninguém querendo cobrar mais alguma coisa. Nos cumprimentamos, nos desejamos a paz. E ele disse assim para mim, nós trouxemos algumas coisas para o retiro, podemos deixar aqui? Eu falei, claro que pode. E fui entrando para dentro de casa, abrindo a garagem. Quando eu percebi,
tinham várias caixas de entrega de mercado, aquelas caixas que fazem entrega de mercado. Ele olhou para mim, tinha mais ou menos 5 ou 6 caixas ali, e ele disse assim para mim, pegando um pão caseiro, um pão muito bonito na mão, e disse assim: Marli, a Dona Maria lá da nossa comunidade mandou dizer para você e para o Ayrton que jamais há de faltar o alimento na casa de vocês. Jamais. Eu comecei a tirar aquelas coisas daquelas caixas. E ali eu fui arrumando a mesa para que eu pudesse servir aquelas 2 pessoas enviadas de Deus naquele dia para nós. Quando chamei para que eles pudessem vir lanchar conosco, o Ayrton já havia chegado, até surpreso pela quantidade de coisas que estava sobre a mesa. O Douglas disse assim para mim: Marli, que banquete que você preparou para nós, não precisava tudo isso. Eu sentei com eles na mesa, eu, o Ayrton e as crianças, e ali eu disse assim para ele e para o Marcos: eu queria testemunhar para vocês que esse banquete não foi preparado por nossas mãos, mas sim um banquete preparado pelas mãos do Senhor. E ali nós contamos um pouco da nossa vida, dos momentos que nós estávamos passando, choramos juntos, nos alimentamos daquela bênção que o Senhor havia providenciado para nós. E ali naquela oração, há mais ou menos 15 anos atrás, o Senhor dizia através da boca daqueles que o Senhor enviou na nossa casa, que começava ali um tempo novo para a nossa vida. Como diz no livro de Tobias, capítulo 3, versículos 20 até o 23. Se teve momentos de tribulação e de sofrimento, haveriam momentos de alegria, haveriam momentos de paz e de alegria. E nós iniciamos ali uma vida nova, um início de uma caminhada. Nos dedicamos cada vez mais à obra do Senhor. Colocamos na entrada da nossa casa, que é simples, uma frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é essa frase, todos os dias quando eu chego e abro, aplauda, é para Jesus. Amém. Quando eu entro e abro a porta da casa, eu digo mais uma vez: Senhor, eu digo, essa casa está aqui, Senhor, para te servir. E a nossa vida, Senhor Jesus, ela está em tuas mãos. E nós estamos dedicando a nossa vida a esse ministério, a esse chamado do Senhor. Hoje nós entendemos ele. Hoje nós entendemos aquela promessa do Senhor, entendemos aquilo que o Senhor nos falou naquele dia, que iniciaria um tempo novo na nossa vida. Logo depois o Ayrton começou a trabalhar, graças a Deus. Conseguimos ir aos poucos, durante esses 15 anos, ir conseguindo liquidar as nossas dívidas, ir resolvendo todos os problemas que nós tínhamos. Vivemos uma vida hoje, como a de qualquer um de nós, com dificuldades. Claro, todos nós temos, somos humanos e vivemos neste mundo. Mas uma família aonde não se vai ao mercado sem pedir para o Senhor: Senhor, o que é que eu devo comprar no mercado? Porque nós não precisamos muito, Senhor. Faça com que os meus olhos vejam somente aquilo que me é necessário, Senhor. Para que de repente eu não compre além e depois venha sofrer. Porque muitas vezes nós deixamos os nossos olhos ir além daquilo que nós podemos. Por isso, nós queremos encerrar esse momento orando pelas nossas famílias, pedindo ao Senhor que inicie um tempo novo hoje. É a promessa do Senhor: inicia um tempo novo, famílias novas, uma família que vive sob o senhorio de Jesus.
Eu convido você agora a ficar de pé, para que nós juntos, famílias unidas, possamos estar assim orando e pedindo para o Senhor esse tempo novo. E com a certeza no nosso coração, que nada um desses momentos, como a Marli colocava, nos afastou do grupo de oração. Nós éramos perseverantes. Por isso, irmão, eu queria que você, que coordena, ao invés de colocar um peso sobre o ombro do seu irmão, procure conhecer a realidade do seu irmão. Um dos projetos do ministério é visitação das famílias com a imagem de Nossa Senhora. Conhecer a realidade de cada servo, onde os servos se conhecem a sua realidade, a sua família, para não colocar no ombro dele um peso além daquilo que ele pode carregar. Se às vezes lá na segunda-feira ele não consegue erguer a mão e fazer xalalá e xololô, porque o coração está ferido e machucado, bastaria talvez uma visita de um servo para ele poder partilhar a dificuldade que ele está vivendo. Convido você a colocar a mão no seu coração agora, interiorizando e trazendo na presença de Deus agora a sua família. Aquela família que te acolhe quando você volta do grupo, aquele esposo que às vezes não vem na igreja, mas que compreende o seu ministério. Aquele filho, se ainda hoje não conhece os caminhos que se dirigem ao templo, mas que vê dentro de casa um templo sagrado. Se às vezes, meu irmão, na sua casa está batendo a provação e a tribulação, talvez você seja um coordenador e tem compromissos, e na verdade você está com o coração angustiado porque lá em casa as coisas não vão bem. A tua família, volta para ela. Que a sua família seja a razão. É uma das coisas que nós temos procurado viver no Conselho Nacional, é a família, partilharmos as nossas realidades, um se preocupar com o outro. E isso deve acontecer entre os servos e o núcleo, para que as pessoas vejam que nós não somos apenas um povo de louvor, mas que amamos e sentimos a dor do irmão, e não temos medo nenhum de despojarmos do que temos para que ele viva bem também. Mas a sua família é o local onde nós vivemos as alegrias, o lar, a lareira, onde nós partilhamos as nossas verdades. Sim, Senhor, é ali, com aqueles que são do meu sangue, da minha raça, Senhor. É ali, Senhor, que experimentamos as provas mais difíceis, mas que o Teu Espírito, Senhor, está sobre nós e nos dá uma força que não sabemos de onde vem, Senhor. Mas o amor que recebemos desse grupo, dessa comunhão de irmãos, nos faz, Senhor, tão fortes, que algo tão maravilhoso acontece, e experimentamos as alegrias, as virtudes do Espírito. Senhor, nesta tarde, derrama sobre essas famílias. Nós erguemos nossas mãos, Senhor, para pedir que Tu livres agora a cada irmão e cada irmã, Senhor, dos ataques infernais, Senhor, do sentimento de morte, de derrota, Senhor. Nós, Senhor, proclamamos nesta tarde que Tu estás dentro das famílias dos servos da renovação, que Tu estás dentro de cada grupo de oração, Senhor. Mesmo que as palavras de maldição vieram sobre nós, a Tua mão e a Tua bênção é muito maior, Senhor. A nossa casa, a nossa família é local sagrado, Senhor. E nós agora, Senhor, consagramos nossos lares a Ti. E consagramos no Imaculado Coração de Maria e no Sagrado Coração de Jesus, que bate por nós e por todas as famílias. Tua família, volta para ela. Percebe, dê a mão para o seu irmão, e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por Ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem Te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar. Para quê?
pra te acolher e te amparar. Erga suas mãos, chega a mão do teu irmão. Não há nada como o lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família. Coloca a mão no seu coração, escuta a letra. E às vezes muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que o desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. Erga suas mãos para o céu. E se por acaso a dor chegar, olhe para o ao alto. teu lado vão estar. Acredite nesse Deus. Pra te acolher. Confia na sua família. E te amparar. Não desista dela. Pois não há nada como lá. Canta bem bonito. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado. Vocês cantando bem forte. Tua família. Para o teu lado sempre está. Tua família. Para o teu lado sempre está. E junto com Nossa Senhora, consagremos nossas famílias. A família de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Viva Nossa Senhora! Viva a família de Nazaré! O Senhor coloca forte no meu coração e eu não posso deixar. De famílias que têm chorado muito, chorado muito. O Senhor dizia que não é em vão nenhuma lágrima dessa. Que você pudesse ter a certeza absoluta que o Senhor Jesus, Ele próprio, tem colhido cada lágrima que talvez você tenha chorado se sentindo sozinho ou sozinha. O Senhor acolhe cada lágrima dessa. E acredite que o Senhor fará cumprir a promessa que Ele disse hoje, como disse para mim e para o Ayrton há 15 anos atrás. Inicia um tempo novo na tua família hoje. Confirmo. Inicia um tempo novo. Confirmo. Acredite nisso, tome posse disso. Não pense que o Senhor não está falando contigo. Obrigado. Seja corajoso, seja corajosa, seja lutador. Diga, é para mim, Jesus, é para minha família. A minha família vai ser vencedora. E tenha paciência e espere o tempo do Senhor, que não é o mesmo nosso. Seja perseverante e espere no Senhor.
porque é promessa. Somos famílias vencedoras no Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja. Bendito seja o Senhor. Glorificado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera.